Olá, seja bem-vindo ao canal Chave de Leitura. Hoje então vou falar das melhores leituras de livros de poemas. Esse número também não vai ser fechado, como eu falei lá, não vai ser um número certinho, 5, 10, como eu falei lá no vídeo dos quadrinhos. Mas é o número que eu achei assim mais real em relação ao destaque mesmo, livros que realmente me chamaram a atenção. Eu li muita poesia esse ano. Esse foi o ano em que eu me propus a ler mais livros de poesia e a divulgar poesia no Instagram. Quem não me segue no Instagram, segue lá, porque eu tô sempre publicando poesia. E eu fiz, vamos dizer assim, essa curadoria aí da poesia ao longo desse ano, publicando tanto poetas que eu gosto muito, como poetas que eu conheci esse ano. Esse foi um ano em que eu finalizei, porque assim, eu li muitos livros, mas nem todos eu finalizei. Mas eu finalizei 13 livros. Também uma média uma média um pouquinho maior que um por mês. Se vocês também quiserem ficar mais por dentro dos livros que eu leio, vocês podem me seguir no Scooby, só caçar a linha minha lá no Scooby, que tem, eu vou marcando lá o que eu li, o que eu tô lendo. E esse foi um ano em que eu li livros muito bons de poesia. Eu separei aqui 4, tá? Também a ideia é que esses vídeos não fiquem muito grandes e que são 4 livraços, assim, que são indicações realmente muito, muito boas. Eu vou apresentar os livros na ordem em que eles foram lidos, tá? Vou começar com Da Arte das Armadilhas, da Ana Martins Marques, poeta que eu enalteço sempre. É a minha poeta favorita da atualidade, assim. Ela é realmente excelente. Em 2018, o Livro das Semelhanças já foi uma das melhores leituras do ano. E esse ano teve um outro. Eu li mais de um livro dela esse ano, mas escolhi o da Arte das Armadilhas, que realmente foi o meu favorito. É um livro para o qual já tem resenha aqui no canal. E assim, a Ana é uma poeta que ela faz associações muito boas. Tanto o Livro das Semelhanças como esse aqui são livros que têm tema. Então assim, os poemas estão reunidos em torno de um tema. Ela explora essa questão das armadilhas como uma espécie de surpresas da vida cotidiana, coisas que você percebe se você presta um pouco mais de atenção, ou coisas que te surpreendem quando você não espera. Ela trabalha o paradoxo de modo muito interessante aqui. E os poemas desse livro têm muita musicalidade, ritmo. Eu achei a questão da forma aqui também mais explorada do que no Livro das Semelhanças, embora o Livro das Semelhanças seja maravilhoso, né? Então, assim, um livro que eu amei ler. Eu gosto muito, sempre que falo de poesia, de ler alguma poesia, então eu separei uma para ler, uma que eu não li no vídeo da resenha, que chama Cinema. Encontramos na rua uma fileira de cadeiras de um velho cinema. Levamos para casa, colocamos na varanda, passamos toda a tarde bebendo e fumando, assistindo passar um dia qualquer. Bom, então fica aí a indicação dessa grande poeta. Leiam qualquer coisa dela porque ela é realmente maravilhosa. E foi muito bom. Essa foi uma leitura do início do ano, então foi ótimo começar o ano com a Ana Martins Marques. O próximo livro é um livro do Ferreira Goulart, Dentro da Noite Veloz. Um livro que ele publicou na década de 70, né? Eu acho que foi em 75. Mas ele foi reeditado pela Companhia das Letras em 2018. Saiu uma ediçãozinha nova e a companhia me mandou. Eu adoro Ferreira Goulart, é um dos meus poetas favoritos. E esse é um livro bastante marcado por questões políticas, preocupações sociais. Ele escreveu quando estava exilado, durante o período da ditadura no Brasil. Então é um livro muito marcado por um senso de falta de liberdade. É um livro muito marcado pela preocupação com a pobreza das pessoas, com a precariedade da vida dos pobres. Ele tem uma carga política muito grande, mas é um livro também um pouco de esperança, né? E nesse sentido ele tem uma beleza assim muito ímpar. É um dos livros de leitura mais fácil e mais tranquilo do Ferreira Goulart. O Ferreira Goulart tem alguns livros mais complicadinhos. E esse aqui, para quem não conhece o poeta, é um ótimo livro assim para começar, porque os poemas são ótimos. Tem alguns poemas, inclusive, muito famosos que costumam cair em vestibular. E eu, claro, separei um poeminha para ler que chama Madrugada. Do fundo do meu quarto, do fundo do meu corpo, clandestino, ouço, não vejo, ouço, crescer no osso e no músculo da noite, à noite. A noite ocidental, obscenamente acesa, sobre meu país, dividido em classes. Então essa ideia da clandestinidade, né, por causa do exílio, de ouvir, em grande medida porque ele, de uma certa forma, preso. Ele tem vários poemas assim que falam dessa reclusão, então de ouvir as coisas e não de vê-las. E dessa ideia de um país dividido em classes, né? Algo que não mudou, né? Tá até bastante atual. Mas enfim, grande livro do poeta Ferreira Goulart.
O próximo livro eu não tenho pra mostrar porque eu li emprestado. Chama O Martelo, de uma poeta de Recife chamada Adelaide Ivanova. E é um livro bastante político também. Ele é um livro bastante forte, ele vai falar de questões sobre mulheres relacionadas à violência sexual e a relacionamento também, e a morar fora. O eu lírico desse poema, ele mora no exterior e ela se relaciona com um homem estrangeiro, mas ela passou por essa experiência de ter sido violentada e ela convive com esse medo. Então o poema vai passando por todos esses assuntos, né? Viver fora, ter medo de ser violentada novamente, ser julgada, né? Ter a sua, enfim, violência questionada. Então, assim, eu gostei muito dos poemas, achei os poemas muito bonitos, eles são muito fortes, tem um ar, assim, bem contemporâneo. Eu não conhecia a Adelaide e eu peguei na internet, já que eu não tô com o livro aqui, um dos poemas dela para ler, que chama A Porca. A escrivã é uma pessoa e está curiosa, como são curiosas as pessoas. Pergunta-me por que bebi tanto. Não respondi, mas sei que a gente bebe para morrer sem ter que morrer muito. Pergunta-me por que não gritei, já que não estava amordaçada. Não respondi, mas sei que já se nasce com a mordaça. A escrivã de camisa branca, engomada, é excelente funcionária. E datilógrafa, me lembra muito uma música, um animal, não lembro qual. Por fim, o último livro é um queridinho que eu resenhei aqui no canal, que é Um Buraco com Meu Nome, da Jarid Arraes, autora cearense. Também não tô com o livro aqui pra mostrar, porque eu dei a minha edição pra minha sobrinha, autografada, e ela adorou. Mas é um livro de que eu gostei muito. A Jarid sabe manipular imagens muito bem, criar metáforas muito fortes. E é um livro também muito político, ele também vai falar de racismo, vai falar de machismo, ele vai falar de questões também ligadas a relacionamento. Ele é um livro com um tom mais pesado, ele é um pouco pessimista até, é um livro bastante materialista, ele toca muito na questão de uma descrença em instâncias espirituais, vamos dizer assim, e reforça a crença da mudança pela união de forças aqui no mundo mesmo, né, pela organização social. Mas assim, a Jarid, ela tem uma maturidade assim de escrita muito impressionante para a idade dela, né? Ela é uma autora muito jovem. Eu tive a oportunidade de participar de um lançamento do livro dela e eu falei que ela parece passear com muita tranquilidade pelos gêneros, e ela falou que não é com tanta tranquilidade não, que é com alguma angústia, mas é que assim, o manejo dela, literário, é muito maduro, assim, para uma autora tão jovem. Eu fiquei muito impressionada. Como eu tô sem o livro aqui, eu peguei um poeminha que eu publiquei no Instagram quando eu falei do livro dela, mas quem quiser ver mais outros poemas, só dá uma olhada na resenha, e o poema é assim: tomei do mais forte, hoje eu fui mais que ontem. Então é isso, esses foram os livros de poema que me impressionaram muito esse ano. Me digam aí se vocês já leram e me digam também quais foram as coletâneas de poemas favoritas aí lidas por vocês em 2019. Em breve eu vou publicar o vídeo com as melhores leituras de livros de não ficção, então fiquem ligados, beijinhos e até a próxima. Tchau!